Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 20 de abril, estamos com o Alimento Diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 1, a Igreja dos Primogênitos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 2, os Ministros da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, para que a gente valorize a palavra, Senhor Jesus, que a gente valorize o exercício do Espírito e sejamos esses ministros, da nova aliança, a qual Deus chamou, escolheu e também habilitou para cumprir a sua vontade. Mas para isso precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor ele vai nos conduzindo a receber espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato o Senhor quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele quer nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais discernimento, mais convicção a respeito daquilo que Ele deseja nos transmitir, transmitir a cada um de nós e transmitir também através de nós para alcançar os seus filhos. E assim a gente se tornando os seus cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João, capítulo 5, versículos 39 e 40. Ó Senhor Jesus. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, que são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, do versículo 26 ao 38. Ó Senhor Jesus. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9, 10 e 14. Ó Senhor Jesus. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 8 e 9. Ó Senhor Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes,
Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Posso contar com você? Ó Senhor Jesus. O tema da mensagem desta semana é os ministros da nova aliança, em que serão abordados assuntos muito importantes para o serviço dos ministros da nova aliança, tais como a maneira de servir no reino de Deus e a relação saudável entre os irmãos, o fato de ser a palavra de Deus que faz a obra de Deus, a maneira como devemos ser fiéis àquele que envia, a atitude de crer, obedecer e confiar, as experiências de um ministro da nova aliança e o cuidado para não perder o direito de primogenitura. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Gostaríamos de começar discorrendo acerca de um trecho do Evangelho de Mateus que diz: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. No Evangelho de Marcos, a mesma cena é descrita da seguinte forma: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Cremos que essas passagens constituem uma profecia sobre nós. Somos os últimos que serão os primeiros, os que vivem na 1ª hora, a que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. Hoje, estamos penetrando no ministério do apóstolo João. Esse é o ministério do Espírito e da vida. Portanto, em nosso contato com a palavra, não nos podemos limitar ao conhecimento da letra, mas precisamos ir ao Senhor para extrair a vida que há na palavra. Ó Senhor Jesus! O ministério do apóstolo João é para aqueles que vão ao Senhor para ter vida, que vão além da esfera terrena. Tais pessoas, por viverem no Espírito, conseguem discernir as questões espirituais, isto é, do campo da fé. Essas coisas são invisíveis e só podem ser percebidas pelo Espírito, o único capaz de perscrutar até mesmo as profundezas de Deus. Um amado servo do Senhor disse certa vez que no tocante ao ministério de João ainda estávamos no jardim de infância, o que indicava já naquele tempo que havia ainda muita riqueza para se extrair desse ministério. Esse mesmo irmão dizia que o ministério de Paulo era como janelas e portas que nos permitiam ver o céu. Todavia, o ministério de João nos levaria para o céu, sem janelas nem portas. Ó Senhor Jesus! O ministério de João é para aqueles que são íntimos do Senhor. João, em seu evangelho, relata que Jesus abriu seu coração aos discípulos, quando Judas já se havia retirado para traí-lo, e falou das coisas mais importantes relacionadas a seu propósito. Afinal, esse ministério é destinado àqueles que, por amor ao Senhor e ao Evangelho, deixam casa, campo, irmão, irmã, pai, mãe e mulher para segui-lo. Isso não significa que literalmente abandonaremos tudo, mas fala de uma atitude em relação ao Senhor, de dar-lhe a primazia em nossa vida. Ó Senhor Jesus! O Senhor precisa de pessoas que desejam segui-lo, que não se deixam distrair pelas oportunidades que a vida humana oferece e percebem que qualquer conquista nesta vida não se compara com a herança preparada por Deus para os vencedores.
Essa era a visão que governava a vida do apóstolo Paulo, a ponto de considerar os benefícios terrenos como lixo, quando comparados com o ganhar mais de Cristo e ser achado nele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, a gente precisa de fato, né, ver o que é abandonar tudo para seguir o Senhor. Como o irmão tocou aqui, não é de maneira literal, mas é realmente você ter uma atitude no seu coração, né, de deixar o Senhor estar em primeiro lugar, né, deixar sempre o Senhor escolher o seu caminho, sempre você escolher, né, o Senhor e a sua vontade, sempre colocar os seus sonhos, né, os seus planos, sempre diante do Senhor, para que a luz se manifeste e você possa ver se de fato aquilo vai contribuir para a edificação da igreja, para a vontade de Deus na sua vida. Ó Senhor Jesus, não ficar buscando apenas coisas pessoais, né, mas principalmente, né, aquilo que vai levar a nossa vida espiritual adiante. Ó Senhor Jesus, como toda segunda-feira, né, eu sempre começo encorajando, né, assistir o vídeo da semana e o tutorial, né, Senhor Jesus. Sempre deixo aqui embaixo na descrição. Aqui embaixo na descrição também está o primeiro volume, né, aqui, digital, né, em PDF, para você poder ir acompanhando, né, Senhor Jesus. Esse primeiro volume ele foi liberado pelos irmãos totalmente grátis, né? Já o segundo volume já vai ser para quem tiver o papelzinho, né, ali com o código para poder inserir o próximo volume e os outros também. Mas esse foi deixado de brinde, né, Senhor Jesus, para todo mundo poder acompanhar a riqueza, né, dessa palavra. Ó Senhor Jesus, né, e também para quem já instalou o EAV Play, né, também você vai encontrar lá também na palavra da semana, já quando você clicar lá na semana 2 já vai estar ali também o tutorial para você seguir. O tutorial essa semana está com 51 minutos, meu irmão vai frisando ali vários pontos importantes que foram falados durante a palavra. A palavra está com quase 1h e 29 minutos, né, Senhor Jesus. Então basta separar um tempo, né? A gente sabe que apesar de a gente estar em casa, né, em casa estão trabalhando, né, Senhor Jesus. Muitos estão em casa trabalhando ali, né, tudo online, né, Senhor Jesus. Então tem que ainda se organizar, né, com tempo, com tudo, para poder desfrutar o Senhor. Eu sempre encorajo, né, ouça a palavra, vá acompanhando o alimento diário, né, Senhor Jesus. Tem alguns pontos aqui que estão um pouco fora de ordem, mas é tranquilo, né, para poder ir acompanhando essa palavra, né, a palavra riquíssima, falando sobre a nossa pessoa, né, os ministros da nova aliança. O Senhor ele quer nos habilitar, Ele já nos chamou, né, nos escolheu, e agora Ele quer nos habilitar para a gente ser ministro da nova aliança. Né, não é algo da letra, mas é do Espírito. Ó Senhor Jesus, nesse final de semana, né, uma palavra que os irmãos liberaram, nós irmãos tocaram nessa questão de que se a gente de fato quer servir o Senhor, a gente precisa, né, ter bastante base, né, principalmente duas coisas, né, a oração e a palavra, né, Senhor Jesus. Né, a gente precisa orar para a gente poder ter comunhão com Deus, para a gente poder de fato ter clareza de tudo que está sendo falado. Nós precisamos orar, né, ter comunhão com o Senhor. Orar não é só falar com Deus e ir embora. Orar é ter comunhão com Deus, é uma conversa, né, é um diálogo. Você fala, Deus te ouve, aí depois Deus fala, você ouve, né, aí você fala novamente, você pergunta, Deus responde, e assim vai. É um diálogo, né, Senhor Jesus. E assim o Senhor vai abrindo para nós. E para a gente poder ter contato com Deus também, a gente precisa também dar a palavra em dois aspectos, né, a palavra fundamental, né, que é a base. A gente precisa conhecer a Bíblia, né, conhecer, como eu já falei várias vezes, né, conhecer a palavra e não uma interpretação da palavra. Você tem que conhecer a palavra, o que está escrito ali, né, e não só uma interpretação, o que alguém falou. Ó Senhor Jesus. E a palavra profética, né, que nos dá orientação. A palavra fundamental ela não muda, né? Tá aqui na palavra, a gente recebe uma luz aqui, uma luz ali, mas a palavra fundamental é a mesma. Já a palavra profética, essa sempre muda, porque ela segue o falar de Deus. E como tem sido falado, né, a gente precisa valorizar isso, né? O profeta de Deus, né, aquele que de fato vai levar a palavra de Deus, ele não pode falar aquilo que ele quer. Ele precisa de fato falar aquilo que Deus deseja, né? Não podemos ousar falar aquilo que Deus não falou. O que hoje na internet tem causado tanta confusão no meio cristão? É porque tem muitos aí falando o que Deus não falou. Muitos falando, né, querendo resumir, querendo explicar coisas que não é direção de Deus, né? O próprio Paulo, né, já fala isso nos seus escritos ali, que alguns não entendiam a palavra, aí o que faziam? Deturpavam a palavra. Ó Senhor Jesus, isso já existia na época de Paulo, imagina hoje. Ó Senhor Jesus. Então é o que o Senhor está mostrando para nós aqui, né? Eu posso contar com você? Contar com você para quê?
para falar aquilo que Deus está falando, para levar adiante aquilo que Deus está levando adiante. Ó Senhor Jesus, né? O inimigo sempre vai nos tentar, né, a falar algo que Deus não falou, a sempre procurar algo, mas a gente está seguindo o exemplo de Jesus. Essa semana vai falar sobre isso, né? A gente precisa seguir o exemplo do Senhor, né, que não tinha vontade própria, não fazia o que queria. Todo o tempo ele estava ali procurando fazer a vontade do Pai. E é esse exemplo que a gente vai viver. A gente vai sempre procurar fazer a vontade de Deus. É isso que ele está procurando em nós. Talvez se nós usarmos a nossa habilidade, nas coisas, a gente possa conquistar muita coisa. Mas a gente vai perder o principal, né, que é a vida de Deus. Por isso está mostrando aqui, né, Pedro teve essa preocupação. Senhor, largamos tudo, e agora? Né, Senhor Jesus, você vai receber muito nessa vida e na próxima vida eterna, mas o que você vai receber hoje é com muita perseguição, né, Senhor Jesus. Mas, como Paulo colocou aqui, vale a pena. As coisas dessa terra em relação às coisas de Deus não tem nem comparação. Ó Senhor Jesus. E o irmão dá o exemplo dele, né, também durante a semana, né, que tinha uma vida ali tudo organizadinho, estudou, procurou fazer o melhor, né, Senhor Jesus. Tinha ali se saiu bem nos estudos, já foi contratado antes mesmo de terminar a faculdade, estava ganhando bem, estava com a vida estável. O Senhor chamou ele para servir, ficou ali brigando com o Senhor, mas graças ao Senhor, o Senhor sempre vence, né? Ele até usa esse termo assim, brincando, né, falando assim, com muito temor diante do Senhor, mas ele fala assim que Deus, ele é turrão, ele é cabeça dura, né, Senhor Jesus. Ele insiste, né, ele cismou com a gente, cismou que vai levar a gente a reinar, e ele persiste com isso, né, graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Aí ele dá o exemplo de Pedro, né, que apesar de ter falhado, né, ter pensado ali, poxa, negou o Senhor, né, Senhor Jesus, negou o Senhor 3 vezes. Se fosse uma, eu falava, Senhor, foi sem querer, mas 3 vezes eu não tinha desculpa, né? Ó Senhor Jesus. Depois saiu, né, para chorar amargamente, né? Tem um dos evangelhos que fala que o Senhor olhou, né, ele olhos nos olhos, né, e aí ele se arrependeu, aí ele percebeu, e nisso ficou lá no cantinho dele, né, mas a Bíblia fala, né, manda chamar os discípulos e a Pedro. Ó Senhor Jesus, né, mostrando que o Senhor não nos abandona, né, e aí fica mais um ponto também, né, que eu sempre tenho compartilhado com aqueles irmãos que acham que se perde a salvação, né? Não, eu cometi um erro e tal. Olha, Pedro cometeu vários erros e o Senhor manda chamar ele. Então o que a gente precisa de fato é estar atento para ouvir o chamamento do Senhor. Pedro estava quietinho no seu canto, mas o que o Senhor fez? Usou uma pessoa. E hoje da mesma forma, né, o Senhor está usando pessoas, está nos usando para levar a palavra. Ó Senhor Jesus, então o Senhor quer saber se Ele pode contar conosco. Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. A gente pode botar o nosso nome aqui, né? Márcio, Márcio, né? E aí tem que responder, fala, porque o teu servo ouve. Nós precisamos ouvir o Senhor. Durante a semana também vai falar sobre isso, né? Que nós temos algumas barreiras, né, para ouvir falar do Senhor. Primeiro é o nosso ouvido. Às vezes a gente está tão distraído com o que o Senhor está falando e não passa pelo nosso ouvido. Ele fala que é como um caminhão, né, cheio de riquezas ali. O Senhor veio aquele monte de riqueza naquele caminhão para te entregar, mas você estava desatento. Então, né, o caminhão chama, ninguém atende, ele vai embora, leva as riquezas embora. Né? Mas uma vez que você ouça a palavra, né, agora o caminhão entrou, mas para ele despejar tudo isso, a gente precisa abrir agora o nosso coração. Ó Senhor Jesus, vamos estar atentos à palavra, para que essa palavra Deus possa despejar essas riquezas no nosso coração. Né? E o nosso coração é composto, né, da consciência, que é uma parte do espírito, e as 3 partes da alma. Então, a mente é a parte líder da alma. Então, a nossa mente tem que estar focada, tem que estar percebendo o que de fato está acontecendo. Ó Senhor Jesus. Né? Aí a mente vai tocar ali na emoção, que vai se agradar daquilo que Deus está entregando, e a vontade vai nos levar à prática. Ó Senhor Jesus. Tem muitos irmãos que às vezes trazem para mim dúvidas, coisas que estão sendo falado, confusões que eles estão fazendo por aí, né? E eu sempre falo com eles, né, que a gente precisa ter firmeza na palavra. A gente precisa se agarrar à palavra, nos agarrar ao propósito de Deus. A palavra, ela é o meio que Deus usa para transmitir a sua própria pessoa a nós, a sua natureza a cada um de nós. Então a gente precisa estar bem atento à palavra, né? Então, vem situações, o inimigo fala besteira, quer enganar, quer fazer um monte de coisa. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele quer vir nos limpar, mas a gente precisa estar atento à palavra. Ó Senhor Jesus, exercitando o nosso espírito, né? O Senhor, Ele deseja falar conosco, mas a gente precisa exercitar o espírito, é pela esfera do espírito, né? O homem natural, ele não compreende, né? Ele não aceita as coisas de Deus, porque ele não pode compreender, mas no espírito, né? O espírito, ele consegue nos mostrar todas as coisas, porque ele toca nas coisas mais profundas de Deus.
Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa valorizar a palavra, mas uma palavra que gera vida, né? Desde a primeira vez que eu realmente comecei a tocar no Evangelho de João, né, com vida, né, esse versículo que a gente leu hoje, né, primeira vez que a gente leu, né, João 5, 39, 40, ele me impressionou, né, Senhor Jesus. Muitos, né, buscavam a palavra porque julgavam ali, né, que na palavra estava a vida eterna. E a própria palavra estava testificando a respeito de Jesus. Mas muitos não querem ir até Jesus para ter vida. Ó Senhor Jesus, na palavra desse final de semana o irmão tocou nisso, né? Não basta só a gente ser um servo, ser chamado pelo Senhor, a gente tem que estar atento e nos achegar até o Senhor. Não basta só ouvir a palavra, mas a gente precisa nos achegar, com tudo isso que a gente ouviu, nos aproximar do Senhor, para que a gente possa de fato extrair vida da palavra. Ó Senhor Jesus. E quando a gente extrai essa vida, o resultado é o quê? Essa vida brotar. A gente levar essa vida adiante. A gente precisa tomar a palavra de maneira sólida. No final de semana o irmão também tocou nessa questão, né, que devido ao tempo decorrido a gente deveria ser mestre. A gente tem necessidade de leite espiritual. Né? Aí fala de Isaías ali, para a gente ir comprar, né, sem dinheiro e sem preço, né, vinho e leite. Então ele mostra que no início o Senhor não nos dá sem preço. Né? Você recebe vinho e leite, você recebe a importante revelação da palavra. O Senhor está nos dando muita oportunidade nesse Senhor Jesus, para a gente tocar na palavra. A gente é privilegiado pelo Senhor ter nos escolhido para falar conosco. Senhor Jesus, e no início ele vem trazendo vinho e leite. O que é o vinho? Alguém que foi lá, plantou a uva, teve todo o trabalho, né, cresceu, regou, cresceu, colheu a uva, né, pisou a uva, extraiu ali o sumo, né, foi lá, fermentou, destilou, fez um monte de processo até ficar o vinho pronto. Agora é só beber. Né? E o leite é a mesma coisa. Né? A mãe ali, né, ou o animal, né, vai ali, tem que comer a palavra, digerir, extrair os nutrientes, né? Aí aquilo ali vai gerar leite, aí o bebê, né, ou o bezerro, né, se for contar um animal e tal, aí vai ali, né, e só chegar ali e tomar, todos os nutrientes já estão ali. Ó Senhor Jesus. E fala que no início isso é muito bom, né? Mas depois de um tempo a gente não pode ficar só assim. Né? Hoje, infelizmente, a maioria dos cristãos é assim, ficam esperando alguém vir processar tudo, ele gosta de tudo pronto, não tem esse trabalho de ir diante da palavra, de buscar, de cavar, de orar, ir diante do Senhor. Por isso eu estou falando para nós que aquele que só bebe leite é inexperiente na palavra, né? Mas aquele que come alimento sólido, ele tem as faculdades, né, mentais exercitadas. Ó Senhor Jesus, aí sim ele pode discernir tanto o bem quanto o mal. Ó Senhor Jesus. Então, para a gente ter discernimento de fato das coisas, a gente precisa tocar na palavra. Então, alguns vêm com dúvida, isso e aquilo. Mas o que nos mantém diante da palavra? Né, Senhor Jesus, é você ter exercitado. Se você ficou só no leitinho espiritual, né, é criança, é inexperiente. Qualquer um vai vir, vai falar, o inimigo vem, engana, leva para cá, leva para lá. Mas quando você alimentou da palavra de maneira sólida, você não vai ter dúvidas. Aí, de fato, Deus vai poder contar com você. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós hoje. Vamos exercitar o Espírito, vamos diante dele. Ó Senhor Jesus. Né? As coisas espirituais que a gente vai ver no campo da fé são invisíveis, só podem ser percebidas pelo Espírito. Só o Espírito pode tocar nas coisas profundas de Deus. E ele abriu isso para nós. O Evangelho de Paulo abriu portas e janelas. O Evangelho de João é o céu inteiro aberto. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa, né, ir diante do Senhor. Né? O Evangelho de João é para aqueles que são íntimos de Deus. Ó Senhor Jesus, quando eu coloquei o nome do canal aqui, eu já expliquei isso num dos primeiros vídeos, né? Coloquei a questão de íntimo de Deus, não é para me orgulhar de dizer, não, ó, aqui eu sou íntimo, eu vou falar com vocês. Não, é para que cada um tenha esse mesmo encargo. Senhor, eu quero ser íntimo, eu quero conhecer aquilo que está no seu coração. Né? E Jesus chegou ali, né, para os 11, né, porque Judas, infelizmente, apesar de ter sido escolhido por Deus, não valorizou, né, e saiu para trair o Senhor. E aí, quando ele saiu para os 11, o Senhor abriu aquilo que estava no seu coração, mostrou coisas importantíssimas relacionadas ao seu propósito. Mas isso você só pode destinar àqueles que amam o Senhor e amam o Evangelho. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor, com o Evangelho. Né? E ele mostrou aí, deixa casa, campo, irmão. Não é você abandonar, né, como a gente viu na semana passada, não é você largar tudo, né? Pedir demissão, pedir divórcio, larga os filhos, larga todo mundo. Não, é o que é a prioridade para você. Se isso der prioridade, se o Senhor é prioridade para você, no seu trabalho você executa o melhor trabalho, porque você está executando em primeiro lugar diante do Senhor. No seu casamento, você procura fazer tudo diante do Senhor.
né, para não ofender a sua esposa, para conduzi-la diante do Senhor, os filhos da mesma forma, os negócios, né, Senhor Jesus, tudo a gente vai conduzir, mas sempre e diante do Senhor. O irmão até fala, né, que fez voto de pobreza, mas não quer dizer que seja pobre, né, Senhor Jesus. Quer dizer que ele botou, olha, Senhor, antes eu estava preocupado com o meu conforto, agora eu quero fazer a tua vontade, né, então eu vou procurar sempre fazer a tua vontade primeiro, né, ofertar primeiro, ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor está mostrando para nós, né, o Senhor tem nos dado muito, né, nessa era, né, no presente, 100 vezes mais, ó Senhor Jesus, e no porvir, a vida eterna. Ó Senhor, mas é fácil? Com certeza não. Mas se a gente colocar tudo diante do Senhor, até mesmo nossos anseios, nossos problemas, Ele vai nos acalmar, vai nos consolar, vai nos mostrar tudo aquilo que é importante. Por isso que Paulo falou, né? As coisas dessa terra comparado com aquilo que Deus está mostrando para nós, são lixo. Ó Senhor Jesus, o que de fato a gente precisa é ganhar mais de Cristo e ser achado nele. É isso que Ele precisa de nós. Ele quer contar conosco, mas para isso Ele precisa que nós sejamos, né, aqueles que procuram discernir as coisas espiritualmente. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.